Olá pessoal, bom dia! Hoje vamos começar a nossa aula de História, capítulo 6, os imigrantes no Brasil, tá? Das páginas 266 a 275, ou seja, vamos fazer quase que o capítulo inteiro, tá? Então, pessoal, é o seguinte, nós temos aqui na 67 itens A, B e C, vocês vão fazer no caderno e responder. Já vou passando logo as atividades antes da gente entrar no conteúdo, tá? Para que vocês já fiquem sabendo o que vão fazer, tá bom? Aí, deixa eu passar aqui. Na 273 nós temos questão 1 e 2, que vocês também vão copiar e responder. E na 274, questão 3, copiar e responder no caderno, ok? Então, vamos passar para 268, e diz assim, a vida dos imigrantes. Novas oportunidades no Brasil. No início do século XIX, muitos imigrantes se mudaram para o Brasil, principalmente em busca de melhores condições de vida. Grande parte deles foi viver no sul do país, ocupando terras ainda pouco povoadas na segunda metade do século. E a vida dos imigrantes aumentou por causa das novas oportunidades de trabalho no campo e nas cidades. Os imigrantes no Brasil. Em 1850, o tráfico de pessoas escravizadas da África foi proibido no Brasil. Isso gerou uma falta de mão de obra que comprometeu os lucros dos grandes proprietários de terras. Assim, com o apoio do governo brasileiro, muitos fazendeiros passaram a estimular a vinda de estrangeiros para trabalhar principalmente na produção cafeeira. Para estimular a vida de imigrantes, foram feitas propagandas em vários países como Itália, Alemanha, Espanha e Japão. O cartaz abaixo, por exemplo, foi distribuído no Japão. A maioria das propagandas mostrava o Brasil como um lugar onde os imigrantes poderiam ter uma vida melhor. Elas apresentavam a possibilidade de os imigrantes terem seus próprios lotes de terra, onde poderiam trabalhar e enriquecer. Mas a situação real não era bem assim. Quando chegavam ao Brasil, muitos imigrantes eram obrigados a trabalhar para os grandes fazendeiros nos cafezais para pagarem suas despesas com alimentação e moradia, certo? A viagem ao Brasil. A viagem ao Brasil, na maioria dos imigrantes, era acomodada em pequenas instalações nos navios e eram desconfortáveis e com pouca higiene. Muita gente morria, viu, gente, no caminho, principalmente por conta da falta de higiene que existia nos navios. A viagem era feita em grandes navios a vapor e demorava cerca de um mês. Leia a seguir o poema do imigrante croata Ivan Dom Bosco sobre sua vinda para o Brasil em 1925. Chegou o dia da nossa partida, vamos deixar a pátria querida. Tanta tristeza, foi aquela data, vamos embora para outra morada. Certo? Na página 271, vocês têm uma entrevista, tá? Para fazer, se vocês conhecem alguém que é imigrante, que vem até de outro estado, né? Vamos dizer, de outro estado, de outra cidade aqui mesmo do Ceará, que mora aqui em Fortaleza, vocês podem fazer essa entrevista, tá? Ele tá falando aqui sobre pessoas que vieram de outros países, mas não precisa ser necessariamente de outros países, tá? Pode ser pessoas que vêm de outros estados morar aqui no Ceará ou pessoas que moram em Fortaleza que vêm de outras cidades do estado do Ceará, tá certo? Vocês podem fazer dessa maneira, tá bom? Página 272, a hospedaria dos imigrantes. Para abrigar temporariamente os imigrantes recém-chegados a São Paulo, foram criadas hospedarias na cidade. A maior parte delas se localizava no bairro do Brás e foi inaugurada em 1887, a hospedaria dos imigrantes. Possuía um conjunto de prédios com dormitórios, lavanderia, refeitório, hospital, farmácia e correios. Os imigrantes costumavam ficar instalados na hospedaria de imigrantes por cerca de 8 dias até serem encaminhados aos locais onde iriam trabalhar. Durante esse período, podiam utilizar gratuitamente os serviços oferecidos. No entanto, as circulações dessas pessoas se limitavam ao pátio da hospedaria, pois eram proibidas de sair pelas ruas da cidade. A hospedaria dos imigrantes funcionou por 91 anos. Ao longo desse tempo, cerca de 2 milhões e meio de imigrantes passaram pelo local. Aí a gente tem o trabalho no campo, 273, que fala. Grande parte dos imigrantes que chegaram ao Brasil eram encaminhados para as fazendas de café. Nesses locais, os imigrantes realizavam diversos tipos de trabalho. Leia a seguir. Eram eles imigrantes que plantavam, colhiam,
ensacavam e carregavam os navios com as sacas de café. O trabalho era realizado por toda a família, trabalhavam o homem, a mulher e as crianças. A vida aqui na Nova Terra não foi nada fácil. O trabalho era muito pesado e mal remunerado. Frequentemente surgiam reclamações de maus tratos e abusos cometidos pelos donos das terras. Acontecia muito, né, pessoal? Até porque eles estavam acostumados, os donos da terra, a existir o trabalho escravo. Então, eles não conseguiam separar isso. Não existia mais o trabalho escravo. Existia um trabalho remunerado e essas pessoas precisavam ser respeitadas, né? Então, o pessoal costumava confundir muito isso. O trabalho nas terras. A cansativa rotina nas fazendas de café motivou muitos imigrantes a se deslocarem para as cidades em busca de outras oportunidades de trabalho. Havia também imigrantes que vinham para o Brasil com o objetivo de viver e trabalhar nas cidades. Então, conheça alguns dos trabalhos realizados pelos imigrantes nas cidades. Então, a gente tem aqui as imagens. Algumas famílias de imigrantes conseguiam abrir seu próprio negócio. Ao lado, imigrantes trabalhando em seu armazém na cidade de São Paulo no final do século XIX. Muitos imigrantes trabalhavam como vendedores ambulantes, oferecendo os mais variados tipos de produtos. Acima, vendedores ambulantes comercializando legumes na cidade do Rio de Janeiro em 1905, tá? Já no início do século XX. Atividades. Preencha os espaços em branco do texto a seguir com as palavras corretas. A hospedaria dos imigrantes era um prédio composto de várias dependências, entre elas lavanderia, refeitório, o hospital. Os imigrantes recém-chegados ficavam instalados ali por cerca de 8 dias. Durante esse período, eles eram proibidos de sair do local. Leia o texto a seguir sobre o trabalho dos imigrantes nas cidades e depois responda às questões. De modo geral, as fábricas não contavam com as mínimas condições de higiene e segurança. A falta de espaço e a ausência de ventilação, a iluminação inadequada e o cansaço tornavam frequentes as ocorrências de acidentes, alguns deles muito graves. Então, como eram as condições de higiene e de segurança nas fábricas? Sublinhe o trecho do texto que trata sobre esse assunto. Então, as fábricas não contavam com as mínimas condições de higiene e segurança, a falta de espaço, a ausência de ventilação, a iluminação inadequada e o cansaço tornavam frequentes as ocorrências de acidentes, alguns deles muito graves. Então, é isso que vocês vão sublinhar, o que eu acabei de ler, certo? Com base no texto acima, que você estudou nas páginas 272 a 274, escreva uma frase sobre as condições de vida dos imigrantes, tá certo? Vocês vão escrever uma frase falando sobre as condições de vida dos imigrantes que vieram trabalhar aqui no Brasil. Tá certo, queridos? É isso e até amanhã com a nossa aula de português. Tchau, quarto ano!